Olá, cidadão do reino, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Vamos Falar de Cristo. A série Vamos Falar de Cristo é uma sequência de vídeos onde eu falo um pouco mais a respeito da pessoa de Jesus Cristo, para trazer assim um conhecimento público do nosso Senhor e do nosso Salvador. Conhecimento que é revelado pelas Sagradas Escrituras, mas também nós vamos abordar de vez em quando questões sobre o que a pesquisa histórica fala a respeito de Jesus e das discussões teológicas que fizeram ao longo dos séculos, né? Jesus é um tema que sempre rendeu bastante reflexão e muitos livros foram escritos. Então esse é o nosso propósito, trazer esses conhecimentos para você. Se você acessa esse vídeo como o primeiro da série que eu estou abordando sobre Vamos Falar de Cristo, nós temos vários outros vídeos anteriores, então procura conhecer os outros vídeos e se eles forem edificantes para você, se eles forem relevantes para você, curta os vídeos e também compartilhe para que outras pessoas também tenham o conhecimento do Vamos Falar de Cristo e da pessoa de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de trabalhar um teminha com vocês a respeito da polarização que tentaram colocar em Jesus Cristo. Tentaram colocar Jesus dentro de umas polaridades, de umas discussões políticas da época. Né? Então, polarização não é uma coisa muito recente, não é só agora do nosso século e da nossa política brasileira, não. Ela já existia há milhares de anos atrás, essas polarizações, sempre essa questão do jogo, né? Vamos jogar pessoas contra os outros, aí fica o nós contra eles, aqueles debates ideológicos, aquelas coisas todas, né? E isso tinha lá na época de Jesus também. Então, lá em Mateus capítulo 22, Marcos, Lucas também aborda esse mesmo evento, né? Chegam para Jesus dois grupos de pessoas ali para fazer uma abordagem e uma pergunta para Jesus, que são os fariseus e os herodianos. Os fariseus, nós conhecemos muito bem, era aquele grupo de religiosos dentro do judaísmo, né? O judaísmo tinha algumas diferenças, né? Vamos usar a expressão seitas, mas com aspas, no sentido porque não é no sentido pejorativo, né? Então, dentro do judaísmo existiam algumas seitas, correntes diferentes. Existiam os saduceus, os fariseus, os escribas, e aí vai ter os essênios, vai ter os zelotes, vai ter vários grupos, né, naquela época, e esses dois grupos em particular vêm abordar Jesus. Os fariseus, como eu estou falando, eles são uma ordem, é uma seita dentro do judaísmo, muito voltado para a pureza espiritual, pureza ritualística, eles são herdeiros de Esdras, e eles têm uma história muito bonita, os fariseus. Mas como todo grupo tende também, às vezes, a perder um pouco a sua raiz, né? Então os fariseus, ao longo do tempo, eles foram tendo pequenas mudanças, e não todos, né? Flávio Josefo, por exemplo, que foi um historiador antigo, judeu, ele mesmo fala de que não era todos os fariseus daquela época que tinham uma tendência tão radical, tão fundamentalista, tão intolerante, truculenta. Não, existia muitos outros grupos também. Por exemplo, eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores sobre Shammai e Hilel, são dois grupos diferentes, né? São escolas de pensamento farisaicos diferentes, um é mais manso, mais tolerante, mais pacífico nas interpretações, outros eram mais rígidos, mais fundamentalistas, mais truculentos, né? Então existiam esses vários grupos. Mas, na época de Jesus, também tinha os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram judeus partidários de Herodes. Na época de Jesus, existem 3 filhos do Herodes Grande que estão governando. Cada um governa uma região. Um governa a Galileia, outro a Pérea e outro lugar. Então, eles se dividiam. E, na época de Jesus, tinha então esse grupo de herodianos aí, que eram partidários de Herodes. E é interessante que alguns dos fariseus também eram partidários de Herodes, porque os dois tinham objetivos em comum. Esses dois grupos, né, alguns dos fariseus, junto com os herodianos, eles tinham interesse comum na questão de eles se manterem unidos pelo poder, né, e também unidos para que houvesse uma espécie de pacificação ali naquelas comunidades, ali naquelas regiões. Porque se você lembra, por exemplo, o Herodes ele está submisso ao Império Romano. E o Império Romano tinha aquela famosa chamada Pax Romana.
A Pax Romana era o seguinte: eles dominavam várias regiões, mas eles davam certas liberdades, mas eles tinham leis rígidas. Se você obedecesse, né, aquilo que era padrão do que eles pediam, como pagamento de impostos e outras coisas, então você ficava de boa. Então qualquer coisa que ameaçasse um pouco a paz ali naquela região, os fariseus e herodianos se uniam para poder tentar acalmar essas questões. Aí esses dois grupos, então, unidos ali pelo poder e pela uma certa paz, eles resolvem fazer uma cilada para Jesus. Os textos anteriores já vai mostrando que os fariseus já não são muito partidários de Jesus, no sentido de que eles atendem aos ensinos de Jesus. Na verdade, eles estavam começando a ter raiva de Jesus, existia conflitos entre Jesus e eles. Jesus, de vez em quando, fazia alguns discursos que eram pesados aos fariseus na questão, principalmente, da hipocrisia, né? Então, essa rivalidade começa a ter, e agora eles querem alguma justificativa para poder, né, encontrar erros na pessoa de Jesus Cristo e denunciá-lo. E aí é quando eles vão a Jesus, e aí eles perguntam, jogam uma ciladazinha, né? Eles perguntam a Jesus se era lícito pagar imposto ou não, né? E aí é interessante que eles chegam já meio bajulando Jesus, eles chegam dizendo: mestre, tu é quem ensina a verdade, não importa, né? Para quem fala, ou seja, tu é verdadeiro, fala a verdade e não se importa com os, vamos usar a expressão aqui da nossa época, dos haters, né? Haters são aquelas pessoas que quando você posta um negócio e ela não gosta, ela fica te criticando, fica te acusando na internet, né? Nas redes sociais. Jesus não se importava com os haters, com os odiosos. Então ele falava a verdade, e aí, né, esses herodianos e fariseus, eles chegam ajudando Jesus no sentido de que, olha, tu é um mestre, tu fala a verdade, né? E tu não se importa com o que os outros vão pensar disso. Aí eles fazem essa pergunta: é lícito pagar o imposto a César? Eles são judeus e estão fazendo essa pergunta de Jesus. Só que esses dois grupos, né, fariseus unidos com os herodianos, eles são meio que partidários da política imperial. Não que eles gostassem dela, mas é porque eles se favoreciam das benesses dessa amizade, que na verdade não era nem amizade, né? Mas eles se beneficiavam desse apoio. Então eles apoiavam os imperadores, apoiavam a política do império e assim ganhavam algumas regalias. Isso é interessante porque assim, né? Geralmente quem é apoiador de um truculento, de um autoritário, ele se acha seguro, porque se ele é apoiador, o autoritário truculento não vai fazer nada contra ele, né? Então eles tinham essa tendência de pensar isso. Só que isso não ajudou em nada no ano 70, né, da era cristã, daquele primeiro século ali, da era pós Jesus Cristo, porque quando os romanos invadiram Jerusalém, mataram todo mundo, né? Então isso não ajudou muito, né? Porque na verdade os imperadores e Roma, eles não tinham pena de ninguém, né? Era Roma por Roma mesmo, e os outros que fossem destruídos, mortos, eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Mas naquele momento em si, então, eles se enganavam nessa questão, achando que por apoiar, né, César, eles vão ter as benesses, vão ter a segurança, vão ter essas coisas todas. Então eles fazem essa pergunta para Jesus dentro dessa lógica, que eles são apoiadores de César. Só que quando eles perguntam isso, existe uma outra situação que está por trás também. É de que, apesar de que eles fossem apoiadores de César, mas existia dentro da região da Judéia, da Pérea, da Galileia, muita gente contrária ao governo, ao Império Romano, às imposições e principalmente ao imposto que era muito pesado, né? Então, essas pessoas que eram contra, elas queriam a liberdade. Eles queriam se ver livre do Império Romano, queriam se ver livre de César. E aí, então, você tem esses dois grupos, uns que apoiam o governo e outros que não apoiam o governo. E entre esses que não apoiam o governo, tem os radicais, que são aqueles que querem a revolução armada, né, de realmente ir para a luta, como aconteceu na década de 60 da era cristã, né, do início da era cristã. Na década de 60 se levantou os zelotes, um grupo paramilitar, e tentaram se revoltar contra Roma,
Em 66 houve uma grande batalha, 68 também, quando foi na década de 70, né? No ano 70, os romanos vieram com as suas grandes legiões e acabaram com todas as revoltas, mas também destruíram Jerusalém completa. Então tinha esses grupos mais revolucionários. A pergunta que os fariseus e herodianos estão fazendo para Jesus é para tentar jogar Jesus dentro dessa polarização. Eles querem jogar Jesus dentro da política do varejo, né, como uma expressão recente usada, né? Querem fazer Jesus se responsabilizar por alguma coisa. Querem colocar Jesus dentro de um desses grupos aí para quê? Para que ele perca alguma coisa. Por exemplo, se Jesus dissesse, né, que sim, tem que pagar tributo a César, né? Eu sou também apoiador de César, aí Jesus perderia todo o apoio das massas. Esse que era o problema. Por outro lado, se Jesus dissesse, não tem que pagar a César, aí Jesus estaria se identificando com outro grupo e esses herodianos podiam acusar Jesus de revoltoso, né? De um revolucionário. E aí, como Jesus ele era mestre, tinha muitos seguidores, podiam inclusive acusar de que Jesus estava armando, né, um grupo revolucionário contra o imperador. Então era essa que era a artimanha, a cilada que eles estavam armando para Jesus. Só que Jesus, como ele disse mais tarde para Pilatos, né, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus anjos, meus soldados, né, eles viriam e me protegeriam, destruiriam tudo. Mas meu reino não é deste mundo. Então Jesus ele não está dentro das polarizações. E aí, por não estar nas polarizações, Jesus primeiro chama esses dois grupos de hipócritas, né? E aí pede um denário. Quando Jesus pede um denário, né, eles dão um denário para Jesus, e aí Jesus pergunta de quem é a esfinge, a marca, a imagem que está na moeda. Os denários, eles tinham a figura do César, né? Naquela época de Jesus era o Tibério. Então, numa das faces da moeda, estava escrito assim, Tibério César, filho do divino Augusto. Né? Aí na outra face da moeda está escrito Pontífices Máximos, que quer dizer sacerdote superior. Ou seja, a moeda romana ela tinha tanto a questão política quanto a questão religiosa envolvida. E aí Jesus, como um judeu que está falando para judeus, Jesus sai com uma resposta muito inteligente que esses grupos ficaram admirados. Quando Jesus diz exatamente a frase que todo mundo já conhece, né? Se a imagem que está na moeda é do César, então deem a César o que é de César. Ou seja, se ele é o imperador e nós devemos tributo a ele, então pague-se o tributo a ele. Mas também deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que cabe como cidadão, né, aqui nessa terra, nós devemos as nossas responsabilidades àqueles que governam. Mas também como filhos de Deus, cidadão do reino de Deus, nós temos que também dar a Deus o que pertence a Deus, que é a adoração, que é o louvor, que é a glória, que é o serviço, né, a Ele, e está envolvido na sua missão. Então, Jesus separa aqui a questão do Estado e da religião. Jesus não mistura as duas coisas. Como eles estavam, de alguma forma, meio misturados. Porque, né, na moeda tinha essa questão, né, de Tibério, César, filho do divino Augusto, do Pontífices Máximos ou sacerdote máximo, né? Então, Jesus separa as duas coisas. Nós não devemos unir aquilo que Jesus separa. Nós somos cidadãos da terra, nós temos os nossos direitos e nossos deveres enquanto cidadãos de um Estado, no nosso caso, brasileiro, do Estado brasileiro. E esse Estado brasileiro, ele tem que governar para o bem, né, dos cidadãos, para o bem da nação. E toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória, né, a gente só deve dobrar joelho, só devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus. Né? Então, fica separado. E aí o fato de Jesus dar essa resposta mostra também da parte de Jesus uma certa independência. E essa independência incomodou esses dois grupos de uma certa forma, né? Incomodava antes e agora, né, vai continuar incomodando, porque geralmente quem é partidário e os poderosos, principalmente, eles não gostam dos independentes.
Porque quando eles criam a polarização, né, como estava havendo naquele momento lá e existe hoje em dia também, quando eles criam a polarização, cria aquela divisão do nós e eles. E aí cria-se aquele discurso maniqueísta, né, do bem contra o mal, aquela coisa toda. Quando cria a polarização, você cria os grupos para onde as pessoas vão se encaixar. Então, né, se você está no grupo do governo, o governo se assegura de que ele tem um grupo fechado com ele, de quem ele pode contar sempre. E tem aqueles que são contra, aí você leva todos os discursos contra aquele, né? Você cria todo um discurso contra o outro que vai virando essas polarizações, essas ofensas, essas coisas todas, né? E já o independente, que era o caso de Jesus e qual deve ser todo cristão, é aquele que pode, inclusive, criticar os dois grupos, ou pode elogiar os dois grupos quando acertam também. Então essa independência de Jesus, ela não era querida, ela não era apreciada por esses grupos e muito menos pelos poderosos, mas era a posição mais correta. E Jesus, como um sábio, como um próprio Deus, ele toma a posição certa, porque ele está acima dos reinos do mundo. E nós, filhos de Deus, nós que somos cidadãos do reino dos céus, nós também devemos estar acima dessas questões, né? Para quê? Para que sejamos voz de Deus, quando necessário, para criticar as injustiças e para promover a paz, né? Essa também é o nosso papel, como foi o de Jesus. Então esse era o Vamos Falar de Cristo hoje. Espero que isso tenha trazido alguma claridade para você. Se você, né, tem alguma pergunta a respeito desse assunto, use os comentários aqui do YouTube para fazer essas perguntas e a gente pode ajudar nas respostas, né? A gente vai atrás das respostas e assim, né, contribuímos com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Vamos Falar de Cristo. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo.